Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Bruno Gama e na aula de hoje a gente vai ver sobre o conteúdo inequação produto e inequação quociente. Só queria lembrar vocês que esse conteúdo ele está bem linkado com o conteúdo de sistema de inequações. Então eu vou abrir aqui para vocês a página do YouTube do meu canal e esse vídeo aqui, ó, Sistema de Inequações do Primeiro Grau. É um vídeo que eu acho muito interessante para você que está vindo ver esse conteúdo aqui, porque ele acaba que ele é bem complementar. Então, minha dica é, depois de assistir esse vídeo, ou até antes, talvez antes seja melhor, não deixe de assistir esse vídeo aqui, ó, Sistema de Inequações do Primeiro Grau, tá bom? Para que você possa dar uma continuidade no seu, nesses estudos, que você possa entender certinho, tá bom? Então vamos voltar lá na nossa aula de hoje, tá bom? Então vamos lá. Olha só, inequação produto e inequação quociente. Esses títulos são sugestivos porque a inequação produto nada mais é que uma inequação que possui nela o produto, ou seja, a multiplicação como a operação principal, e a quociente, uma divisão como a operação principal, tá bom? A ideia é essa. Então, eu estou usando aqui o livro 360 graus, esses exemplos que ele coloca, que é justamente para você entender. Então, esse exemplo aqui, ó, da inequação produto. Eu tenho duas funções, no caso, se multiplicando, e eu afirmo que a multiplicação delas é maior que zero. Por isso, da inequação. Tá? Tem aqui um outro exemplo B, que é a mesma coisa. Aqui embaixo eu tenho uma inequação quociente. Por que uma inequação quociente? Porque eu tenho uma divisão de duas funções afins, tá? E essa divisão está afirmando, nesse caso aqui, que ela é menor que zero. Nesse exemplo B aqui, que ela é maior que zero. Reconhecer que é uma inequação produto e quociente é simples, tá? Não é problema. O charme desse conteúdo é você conseguir resolver os exercícios. Conseguir determinar os valores de x para que as inequações sejam satisfeitas. Então, vamos dar uma olhada nos exercícios resolvidos que o livro traz para nós, para que a gente possa entender como que está sendo aplicado esse conteúdo. Olha só, a questão 13 está falando assim. Sendo x um número real, resolva a inequação. Então, reconhecer que de cara essa inequação é uma inequação produto. Então, tá bom. Aí, gente, falei para vocês da aula passada sobre sistema de inequações, porque a forma de resolver é a mesma. É algo que eu não vou fazer aqui, que é detalhar o passo a passo da resolução. O que eu vou fazer aqui é explicar para vocês justamente a parte final, tá? Porque a primeira etapa do exercício é você achar tanto a solução para a primeira inequação quanto para a segunda. Então, aqui, ó, a primeira é f de x igual a x menos 4. O que você vai fazer? Para resolver, você vai afirmar que ela é igual a zero. Bom, x menos 4 é igual a zero. Isolo x, x igual a 4. Então, você faz aqui a reta numérica. Essa função é uma função crescente. Por que ela é crescente? Porque o meu a é positivo. Toda vez que meu a é maior que zero, foi isso que ele falou aqui, ó. Não sei se vocês perceberam, ó. A é igual a 1. Por que A é igual a 1? Porque 1 é o número que está junto do x. O a é sempre quem está junto do x. A é igual a 1. 1 é maior que zero, então A é maior que zero. Toda vez que A é maior que zero, minha reta é crescente. E ela é crescente, e aí, o que a gente tem que fazer? Colocar onde a reta corta no eixo x. Para saber onde a reta corta no eixo x, basta igualar a minha equação, no caso, igual a zero, isolo x, esse valor de x, no caso que deu 4, é justamente o ponto onde a reta corta o eixo x. Por que eu sei que a reta é crescente? Porque o a é maior que zero, tá? Beleza, esse aqui é o primeiro passo. Né? Foi resolvido para a primeira equação, né? Vamos fazer para a segunda agora? A segunda é a mesma coisa. Ó, quem tá junto com x? O 1. Então, a é 1 que é maior que zero. Então, a minha função é crescente. Agora, pega essa função para achar o ponto onde ela corta o eixo x.
Onde ela corta o eixo x é justamente quando o meu y é zero. Por isso que eu igualo ela a zero. Então, x mais 2 é zero, x é igual a menos 2. Quer dizer que todo mundo que está depois do menos 2 é positivo. Todo mundo que está antes do menos 2 é negativo. Beleza. Galera, agora tem uma análise que é muito importante, que é o que eu quero fazer com vocês. Vou voltar aqui na inequação. A inequação me fala que o produto dessas duas minhas parcelas, o produto aqui dessas minhas duas funções tem que ser maior que zero. Aí eu preciso lembrar quando que uma multiplicação é maior que zero. Ela é maior que zero quando eu multiplico uma coisa positiva com uma coisa positiva, um número positivo com um número positivo, mais vezes mais, ou quando as duas são negativas, menos vezes menos. Então, se aqui der positivo e aqui der positivo, vai ser maior que zero. E se der negativo, negativo vai ser maior que zero. Então, o que eu vou fazer aqui é justamente, ao analisar, igual a gente fez lá no sistema de inequações, ao analisar a solução de cada uma delas, eu preciso analisar, quando eu multiplico uma pela outra, qual que é a resposta? Seria uma resposta positiva ou negativa? As que forem positivas me satisfaz, porque eu quero uma inequação maior que zero, tá bom? Aí, presta atenção aqui. O que você vai fazer? Você vai pegar aqui, as suas duas raízes foram 4 e menos 2. Então, 4 e menos 2, você vai marcar nas duas retas, tá? Então, você pega uma reta inicial, que é essa reta que eu estou passando aqui, a seta do mouse. Você pega uma reta que é menos 2 e 4, beleza? Então, tá bom. Essa reta aqui, então, gente, é uma reta que tem as duas raízes simbolizadas aqui. Vou passar aqui só para você ver o que eu estou falando. Estou falando dessa parte aqui, ó. Eu fiz uma reta qualquer, uma reta na horizontal, marquei o menos 2 e o 4, que são as raízes achadas para as duas funções. Beleza, vou tirar ela agora aqui. Tá mais fácil a gente ver. Pessoal, para a minha função, para a primeira função, né, que ele chamou de f de x, vamos até subir lá em cima. Vamos subir no gráfico dela, na reta dela. Olha, presta atenção, estou com o mouse aqui em cima. Tá vendo o menos 4? Tá vendo o 4? Para a minha função f de x, que é essa aqui, tudo que vem antes do 4 é negativo, tudo que vem depois do 4 é positivo. Então, olha aqui que eu vou... que essa reta aqui está falando. Tá vendo a reta de f de x? Vou sublinhar ela de novo. A reta f de x utilizou o 4 aqui como parâmetro. Tudo que está antes do 4 é negativo. Ou seja, esse intervalo até o menos 2 é negativo. Esse intervalo entre menos 2 até 4 é negativo. E o que vem depois de 4, positivo. Da onde eu tirei isso aqui? Ali de cima. Quando eu resolvi aquela equação. Tá? Agora vamos para o g de x. Vamos dar um limpo aqui. Vamos lá para o g de x. Quando eu resolvi o g de x, que é esse gráfico aqui, o que eu percebi? O menos 2 é a minha raiz. Tudo que tem antes do menos 2 é negativo e tudo que tem depois do menos 2 é positivo. Então, eu vou representar isso aqui. Vamos dar uma sublinhada para ficar mais fácil a visualização. A minha reta de g de x é essa aqui, ó. E ele está usando o menos 2 como parâmetro, tá? Acho que foi até legal passar uma seta aí só para vocês verem. Ó, ele pega o menos 2 e está cortando todo mundo aqui. O que eu tenho antes do menos 2 na função de g de x? Eu tenho que todo mundo aqui é negativo, né? Opa! Eu tenho que todo mundo aqui é negativo. Então, antes de menos 2 na função g de x, negativo. E depois de menos 2, todo mundo é positivo. Por isso que ele colocou aqui todo mundo positivo. Beleza? Tá. Vamos para o terceiro e último passo aqui. O que é o terceiro e último passo? Eu vou fazer a multiplicação dos sinais que eu coloquei aqui justamente para ver quem que daria positivo, porque minha inequação pede alguém positivo. Então, é isso que eu faço. Então, quando eu pego aqui, ó, essa primeira etapa, vamos fazer de roxo. Menos vezes menos dá mais. Então, quer dizer que todos esses valores aqui de f de x e g de x, quando multiplicado, dá positivo, porque os dois são negativos. E minha equação quer justamente alguém que seja maior que zero.
Então, todo mundo aqui me satisfaz. Todos os valores que vêm antes do menos 2 me satisfaz. O menos 2 me satisfaz? Não. Por quê? Porque a bolinha é aberta. Tá? A bolinha é aberta, não me satisfaz. Tá bom? Até porque, desculpa, menos 2 é raiz de uma delas. Se eu substituir o menos 2 na equação, vai dar zero. Zero vezes qualquer coisa, zero. E aí, eu não quero o valor de zero, eu quero uma equação maior que zero. Então, o menos 2 não entra. Da mesma forma que o 4 também não entra. Tá bom? Pessoal, essa segunda etapa aqui é a mesma coisa. Aqui é mais e mais vezes mais dá mais. Então, todo mundo que está depois do 4 é positivo, satisfaz a equação. E a galera do meizão aí? Galera do meio aqui, ó, menos vezes mais dá menos. Ou seja, a multiplicação entre as duas funções daria uma coisa negativa, menor que zero, não me satisfaz. Então, qual que é a solução para essa inequação produto? Todos os valores de x menores que menos 2 e todos os valores de x maiores que 4, tá? É isso aqui que o livro provavelmente colocou, tá? Vamos subir um pouquinho. Então, a solução aqui, ó, valores menores que menos 2, eu tô apontando com o dedo aqui, como se vocês estivessem vendo. Os valores aqui menores que menos 2 ou os valores maiores que 4. Beleza, pessoal? Vamos agora dar uma estudada no segundo exemplo, que seria a quociente. Vamos lá? A questão 14 está falando assim, ó, determine o domínio da função dada por y igual a raiz de x menos 1 menos x mais 3. Primeira coisa, tem só uma coisinha que eu tenho que prestar atenção aí, antes de falar qualquer coisa. Eu preciso lembrar que meu denominador não pode ser zero e tem que lembrar que meu quociente dessa divisão aí não pode ser menor que zero. Porque no conjunto dos reais eu não tenho raiz quadrada negativa, não tenho solução. Essas duas observações. É justamente isso que ele estabelece aqui no começo, tá? A matemática ela é bonita em tantas coisas. Nisso aqui, eu fico assim, olha o tanto que é importante a gente saber essa leitura, essa linguagem, entender o que a gente está trabalhando, porque aí fica muito simples. Então, quando ele fala assim, ó, como essa minha raiz, ela só é possível nos reais, então, primeiro, isso aqui tem que ser maior ou igual a zero. Por quê? Porque eu não tenho raiz quadrada de número negativo nos conjuntos reais. Beleza. Segunda coisa, menos x mais 3 tem que ser diferente de zero. Menos x mais 3 é meu denominador. E meu denominador precisa necessariamente ser diferente de zero. Não divido por zero. Beleza? Então, eu tenho já essas duas observações. Então, vamos continuar aí. Então, ele fala assim, devemos resolver a inequação quociente. E aí, por que ela virou inequação, gente? Ela não era inequação quando você olha no exercício. Ele só pede para você resolver o y. Mas ela se torna uma inequação. Justamente porque eu preciso que todos os valores sejam maiores ou igual a zero. E ao resolver essa inequação aqui, ó, menos x mais 3 diferente de zero, porque menos x mais 3, que é o denominador, não pode ser igual a zero. Quando eu resolvo essa inequação aí, passo o 3 para o outro lado, tem que x é diferente de 3. Tá? Então, tem que fazer essas duas observações. Primeiro, a minha divisão tem que ser maior ou igual a zero e meu x tem que ser diferente de 3. Tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer, resolver cada uma dessas funções como se elas fossem equações para encontrar os valores das raízes. Ixi, pai. Desculpa, pessoal. Deu uma bagunçadinha aqui. Já vou voltar. Tá? Subir muito, descer um pouquinho. Nesse momento é importante você dar uma respirada aí, olhar para o lado, beber aquela água, né? Então vamos lá. Cheguemos. Então vamos lá. Aqui, um pouquinho mais para baixo. Aí, ótimo. Então estou aqui na questão 14. Falei para vocês que minha habilidade aqui não é das melhores. Mas está dando certo. Então, pessoal, olha só. Vou resolver a primeira função. Se eu quero achar a raiz dela igual a zero, achei que x é igual a 1. A função é crescente. A reta é crescente porque o a é maior que zero.
Então, ela fica desse jeito. Os valores menores que 1 negativo, os valores maiores que 1 positivo. A minha segunda função, g de x é igual a menos x mais 3. Marca aqui o 3. Gente, g de x é igual a menos x. Opa, meu a vale menos 1, ela é decrescente, né? Que bom que apareceu um caso decrescente para a gente poder enxergar, ver como que fica, né? Então, os valores, se ela é decrescente e para cima é positivo, então os valores antes de 3 positivos, os valores depois de 3 negativos, tá bom? Agora que é a parte interessante desse conteúdo, é a gente analisar as nossas retas para achar a solução. Primeira coisa aqui, ó. Eu expliquei para vocês ali na outra reta, vou explicar agora de novo, no outro exercício. Primeira coisa, pega e faz uma reta aqui qualquer e marca as duas raízes que você achou que é 1 e 3. Marca lá. 1 tem que vir antes do 3. Vamos olhar agora para f de x. Para f de x, antes do 1, negativo, depois do 1, positivo. Então, antes do 1, negativo, depois do 1, todo mundo positivo. Ótimo. Vamos olhar para a segunda função. Segunda função é essa aqui, ó. De acordo com o que eu tinha resolvido, antes de 3 positivo. Então, antes... Ó, se o 3 está aqui, antes de 3 positivo, depois do 3 negativo. Depois do 3 negativo. Beleza. Pessoal, eu quero que essa minha divisão seja maior ou igual a zero. Lembra? Foi isso que a gente tinha estabelecido? Por causa da raiz não poder ser negativa. E também quero x diferente de 3. X não pode ser 3. Então, vamos lá. Quando eu pego essa primeira região antes do 1, menos vezes mais dá menos. Não me satisfaz. Por isso que aqui não ficou pintado. Entre 1 e 3, mais vezes mais dá mais. Por isso que essa região entre 1 e 3 está pintada. Mais vezes menos, menos. Não me satisfaz. Por isso que essa região depois de 3 não está pintada. Vamos analisar agora quando que a bolinha vai ser fechada ou aberta. A única coisa que eu não quero é que x seja igual a 3. Eu quero que x seja diferente de 3. X pode ser 1? Pode ser 1. Por isso que a bolinha aqui está fechada para 1. Por que está aberta para 3? Porque x não pode ser 3. Beleza? Solução são os valores de x maiores ou iguais a 1 e menores que 3. Então, ó, x variando entre 1 sendo igual a 1 e menor que 3. Tá bom, pessoal? De cara, eu já falo para vocês que esse não é um conteúdo tão simples. Tá? Não estou falando que é impossível. Tá? Não estou falando que é impossível. Nem mesmo que seja difícil. Mas é um conteúdo que não é tão simples. Que precisa dar uma atenção de vocês. E desde já lembro vocês que eu estou à disposição para tirar dúvida desse conteúdo, para tirar dúvida de exercício. Tá? Não deixe de me perguntar, de mandar mensagem. Aqui na descrição do vídeo eu estou deixando meus contatos. Você que é meu aluno, né, que principalmente vai estar assistindo essa aula, manda mensagem para mim, vamos conversar, vamos tirar essas dúvidas. Não fique sem entender, tá? Não fique sem entender. Ao fazer os exercícios, se tiver com dúvida do exercício, me pergunta, tá? Porque eu sei, por exemplo, que esse livro tem gabarito, tá? Mas a ideia não é saber o gabarito, é saber resolver, tá bom? Então, tá com dúvida no exercício, me manda. E aí a gente tem aqui, ó, os exercícios do 39 ao 53, né? São bastante exercícios para que vocês possam treinar esse conteúdo. E aí, ao longo, né, desses próximos dias, a gente vai tirando dúvida, resolvendo exercícios, colocando aqui no canal do YouTube exercícios resolvidos deste conteúdo aqui. Tá bom? Galera, desde já eu te peço, curte esse vídeo, tá? Não sai daqui sem curtir, não. Me segue aí no canal, se inscreve e desde já agradeço, tá? Agradeço por você ter ficado até o final desse vídeo. Um grande abraço, valeu demais!